Estamos analisando o livro de Ruth e de Esther. O livro de Ruth nos ensinou que grandes dificuldades pelas quais ela passou. E durante toda essa dificuldade, ela encontrou paz. Utilizou a sua fé em Deus, jamais esmoreceu, tendo esperança de que Deus mudaria a sorte dela. E assim aconteceu. Ela perdeu um filho, perdeu outro filho, perdeu o marido, fome em toda a região, num país estranho, gentílico, adoradores de outros deuses. Ela agora está diante das duas noras, e as duas noras também gentílicas, elas também são moabitas, né? E agora tem a decisão de ir com a sogra, voltar para a terra que agora começou a produzir, Jerusalém, ou ficar ali entre seu povo. E aí a resposta de uma delas, Ruth, diz: o meu Deus o seu Deus será o meu Deus. O que você comer eu comerei, onde você dormir eu vou dormir também. Eu sou do seu povo agora. Eu conheci um Deus diferente e tomou a decisão de ficar junto com a sogra, mesmo em situação difícil. Veja que aquelas duas noras representavam o que aconteceu com Abraão e Ló, porque Ruth era moabita e os moabitas descenderam de filhos incestuosos de Ló e suas filhas. Aí gerou os moabitas. E naquele tempo, o que Abraão, que representava Deus, falou para Ló: olha, vamos separar. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Porque está existindo muita controvérsia entre nosso povo, com relação a pastos, com relação ao gado. Nós somos muito ricos, precisamos de muito pasto. E ele imediatamente pensou, olhou para a direita, olhou para a esquerda, e Abraão disse: se você for para um lado, eu irei para o outro. Escolha você. E ele então escolheu o lado das campinas de Sodoma, uma cidade promíscua que não conhecia Deus, preferiu a riqueza, preferiu a aparência do bem, enquanto Abraão, o que sobrou para ele era uma terra difícil, era Canaã. E ele então foi entre os povos difíceis, foi perseguido, mas Deus deu a vitória a ele. E enquanto Ló colocou a sua família em risco, e eles foram influenciados por todos aqueles pecados, e a esposa se perdeu, as filhas adotaram os costumes sodomitas e tiveram relação com seu próprio pai, embebedado. Então ali Deus teve misericórdia de tirar Ló e sua família dali de Sodoma, que foi incendiada pelos pecados, é um símbolo do juízo final. E agora nós vemos em Ruth representando os moabitas,
e Noemi representando o povo de Deus e dizendo: você escolhe, você fica aqui. E ela agora faz o contrário de Ló, que é descendente, deu a descendência aos moabitas, que é o povo de Ruth. Ruth faz o contrário do que Ló fez. Ló deveria ter dito: Abraão, nós vamos resolver esse problema aqui, mas aonde você for eu vou. O seu Deus é o meu Deus. Onde você dormir eu vou dormir, o que você comer eu vou comer. Nosso objetivo não são as riquezas, nosso objetivo é obedecer a Deus. Foi o que Ruth fez, uma moabita fez diante de uma israelita. E veja que interessante que dali ela conhece Boaz, que era um israelita, se casa com esse israelita e gera um filho, e esse filho, na sua sequência, passa a ser descendente do Messias. Ou seja, a linhagem do Messias passou por uma moabita, porque ela tomou uma decisão em sua vida para ficar ao lado da verdade, do que é correto. Enquanto a outra, Ofra, fez o que o seu parente Ló fez. Ficou no meio dos seus gentios, não quis ficar com a sogra. E não se fala mais dela. Então nós vemos a história agora de Esther. Esther era uma israelita pobre que vivia com seu tio Mordecai. E Amã foi colocado pelo rei como o chefe de toda a guarda ali. E Mordecai, tudo indica que ele trabalhava de alguma forma para o rei, e ele ficava no portão ali, era um dos funcionários. E quando ele entrava no portão, via Amã, e ele tinha que inclinar-se como se fosse uma adoração, cumprimentando Amã. Mas Amã é um homem arrogante, um homem gentílico, era um homem que era maldoso, e ele exigia essa adoração de todos os funcionários do rei. Foi quando Mordecai resolveu não fazer isso, porque nenhum ser humano merece adoração. Ele simplesmente estava cumprindo a lei de Deus. Então Mordecai foi descoberto e Amã então fez um teste. Passou ali perto dele para ver se Mordecai se reverenciaria a Amã. E ele ficou em pé, não fez reverência, assim como os 3 amigos de Daniel diante daquela estátua. Não adorou. Então, Amã não falou nada, mas indagou de que povo era aquele homem. E foi informado que era judeu, que tinha outras leis e que não adorava nada a não ser Deus. Então criou um ódio terrível de Amã contra não só Mordecai, mas todo o povo judeu. E incentivou ao rei, dizendo: olha, tem um povo aí que não obedece às suas leis. E ele está no meio do povo aí, é um povo perigoso, como se fosse hoje uns terroristas. Nós precisamos acabar com eles, é um perigo para o reino. Então, Amã falou: se o senhor permitir,
no dia do seu aniversário, nós vamos fazer um levante e vamos atacar naquele dia do seu aniversário todos os judeus do reino, que eram milhares e milhares. E aí então o rei, agradecido por essa informação, acreditou nessa informação e assinou o decreto, a ordem, pode fazer. E Amã disse, olha, além disso nós vamos retirar todas as posses deles. E eu posso garantir que pelo menos 10.000 denários de prata vão entrar no tesouro do rei. O rei disse, eu não quero nada, pega tudo para você. Tudo que for dado aos judeus, pega para você. E só quero então que destrua esse povo no meio das nossas províncias. E o que aconteceu? Amã preparou todo o reino em secreto para destruir o povo de Deus. Só que ele não contava que Esther era judia, a rainha era judia, então ela tinha que morrer também. E em certo momento, Mordecai descobriu que Esther era, e Mordecai então avisa Esther, Esther, vai acontecer isso, nosso povo será destruído. Não pense que por você estar aí como rainha, você vai se livrar. Mas mesmo que você se livrar de alguma forma, Deus vai nos livrar. E você será responsável por essa atitude covarde de não interceder para o povo. Eu sei, disse Mordecai, que não é fácil falar com o rei, mesmo sendo rainha, porque se ele não levantar o cetro para aceitar você na presença dele, você estará morta. Então, mas você tem que fazer essa intervenção pelo povo de Deus. Quem sabe não foi por esse momento que Deus a colocou aí para fazer essa intervenção. Então, Esther disse, olha, façam jejum e oração por mim, porque daqui 3 dias eu vou falar com o rei. Se ele me aniquilar, me matar, não somente vou morrer, mas eu vou falar com ele em nome de Deus. E ela então vai até Mordecai, até o rei, e diz tudo o que estava acontecendo. O rei então, que não podia abrogar, cancelar o decreto que tinha feito antes, porque era a lei dos medos e persas, que não volta atrás. Então o que ele fez? Ele fez uma autorização para os judeus fazer um contra-ataque. Mandou cartas para todas as províncias onde tinha judeus. E se preparem, vocês não estão sabendo, mas vai ter um ataque no aniversário do rei, e vocês todos serão exterminados, e suas posses cairá nas mãos de Amã. Então vocês se preparem com armas para contra-atacar. E assim foi feito. No dia em que eles queriam pegar de surpresa o povo de Deus atacou antes e destruiu milhares e milhares dos povos gananciosos, idólatras e gentílicos que queriam destruir o povo de Deus. E por fim, o rei deu ordens para que Mordecai assumisse o lugar de Amã, pegasse todas as posses de Amã para ele e enforcasse numa forca de 50 metros de altura, que foi feito para enforcar Mordecai, que enforcasse Amã
e matasse todos os seus filhos, para não ter problema de vingança no futuro. Assim, o povo de Deus foi salvo em meio à perseguição. Isso retrata o que vai acontecer no final dos tempos, onde Esther representa Jesus, Amã representa a serpente com ódio, com decreto, Mordecai representa o povo remanescente, a proteção, a vitória, e o povo de Deus é salvo, porque nós vemos que haverá uma perseguição final do remanescente. Quando ia chegando o fim dos 1260 dias, começou, que é o fim da perseguição, então chegou os eventos que ocorrerá até o fim. E os eventos que ocorrerão são da mesma forma que aconteceu lá entre os judeus e aquele povo, porque o povo tão somente queria obedecer a Deus e foi perseguido, odiado e um decreto para matá-los. Assim também no final dos tempos, porque o diabo persegue a noiva de Cristo cheio de ira, como diz Apocalipse 12. Mas Deus intervém para salvar a igreja. A história de Esther também apresenta a bela rainha desempenhando um papel central no drama. E Deus a usa para salvar seu povo. Então a rainha Esther representa também o povo de Deus, que estará defendendo-se de acordo com os mandamentos de Deus. Deus levantou sua igreja remanescente para um momento específico da história. Após 1260 dias da profecia de Daniel, Deus tirou sua noiva do esconderijo, Apocalipse 12, 14, para levar sua mensagem final de misericórdia ao mundo. As 3 mensagens angélicas. Estamos aqui para um momento como este, igual Esther viveu. Esther 4,14. Esther descobriu que não estava sozinha para enfrentar a perseguição que havia desencadeado sobre o seu povo. Não foi algo sem sentido, mas uma amostra do que vai acontecer com o povo de Deus. E aqui estamos para um momento como este. E o povo de Deus encontrou o favor do rei e seu povo foi libertado. Nós também encontraremos o favor de Deus na perseguição final, onde o mundo religioso, a primeira besta e a segunda besta, farão uma perseguição para aqueles que não aceitam os costumes, tradições que a igreja romana está utilizando. E será ela, a igreja remanescente, tida como culpada de todos os males que estão acontecendo sobre a terra. E o motivo é que nós não estamos obedecendo a Deus e Deus está irado conosco, com o povo. Mas estamos aqui para um momento como este. Esther descobriu que não estava sozinha e encontrou o favor do rei. Seu povo foi finalmente libertado. Nos momentos finais da história, o nosso rei está do nosso lado. O povo de Deus, perseguido, aparentemente derrotado, será vitorioso. Então, tudo o que aconteceu em Esther
será repetido na crise final, de uma maneira um pouco diferente, mas com o mesmo foco central. Satanás suscitará indignação contra a minoria que se recusar a aceitar os costumes e tradições populares. Pessoas importantes e famosos se unirão a criminosos indivíduos sem escrúpulos para se aconselharem, procurando destruir a fé daqueles poucos remanescentes. Despertarão a ira do povo contra os fiéis. E eles então recorrerão a leis opressivas. Os legisladores cederão às solicitações para que se promulgam leis dominicais. Mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viole um preceito do Decálogo, o sábado. Será travado o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. Hoje, como nos dias de Esther e Mordecai, o Senhor vindicará sua verdade em seu povo. Como nos prepararmos para tais dificuldades? Onde encontramos esperança? Hoje é o dia de nos prepararmos. Porque nós temos a tendência de enfatizar os aspectos sombrios das profecias? Quando vemos Apocalipse, parece que sentimos um gosto mais especial de falar sobre as mazelas que vai acontecer no mundo do que sobre as bênçãos que Deus estará trazendo. Assim, nós precisamos aprender a ver as coisas bonitas que há no Apocalipse.